Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor Tiago, professor da área de desenvolvimento web, e neste tutorial eu vou mostrar como realizar a publicação de um projeto de site utilizando PHP e MySQL como banco de dados, né? Além de HTML, CSS e JavaScript, utilizando um servidor web gratuito. A publicação de sites desse tipo em servidores gratuitos sempre é muito complicada porque os serviços simplesmente param de funcionar do nada ou eventualmente se tornam pagos, né? E aí acaba trazendo uma complicação para quem está iniciando nessa área, né? Como muitos dos alunos e alunas que eu tive ao longo do tempo. Isso aconteceu bem recentemente, inclusive. Sempre utilizei um serviço chamado 000 Web Host. Tinha até tutoriais explicando como fazia isso, né? E de uns meses para cá o serviço simplesmente parou de ser gratuito, né? É um serviço que pertencia à empresa Hostinger, que é uma empresa de hospedagem de planos pagos, e aí acabou trazendo essa complicação para alunos, para iniciantes na área de desenvolvimento web que simplesmente querem publicar seus próprios projetos de teste, de estudos, né? E não querem investir um dinheiro num domínio, numa hospedagem paga. E apenas para você entender melhor o contexto aqui, né, eu tenho um site que utilizo em várias das aulas de desenvolvimento web com PHP e banco de dados, em cursos que eu ministro, que é um site que eu chamo de microblog. É um pequeno site de notícias com uma área pública, que é o caso aqui dessa página indexing, que são exibidas notícias, né, notícias antigas inclusive, com fotos apenas ilustrativas. Elas não têm a ver com as notícias de forma direta. Mas é um site funcional, é um site utilizando vários recursos da linguagem PHP e alguns também do SQL com o banco de dados MySQL, além de integrar essas tecnologias. E nesse site, além de exibir as notícias, é possível abri-las, clicando uma vez em cima delas. Nessa situação você tem acesso ao texto completo da notícia, além da foto, do autor, da data de criação e do título. Aqui em cima, na barra de pesquisa, também é possível procurar por notícias usando palavras-chave. Então, por exemplo, vou digitar aqui a palavra escola e dar um Enter. Ele carrega uma página com os resultados de busca. Conforme a quantidade, ele vai mostrando esses blocos, né, esses cards com as notícias. Então, por exemplo, se eu digitar Android, nesse caso tenho duas notícias. Clicando no continuar lendo, a notícia é aberta de forma completa. Okay? Além disso, temos uma área administrativa. Ao clicar então no link, o site redireciona para a página administrativa, só que ele abrirá essa página apenas se o usuário estiver logado, né? Se ele já tiver um cadastro previamente criado por meio de um administrador. Tendo esse cadastro, se ele tiver feito o login, né, tiver colocado e-mail e senha, ele consegue entrar na área administrativa. Caso contrário, ele cai na página de login. Existe uma sinalização indicando que ele deve logar primeiro. Okay? Ao tentar logar com um e-mail e uma senha válida, ele consegue entrar. Caso contrário, o sistema barra, o sistema informa que tem dados incorretos, seja senha, seja e-mail, não importa, mas tem algo errado, e aí o sistema barra a entrada. Agora, se ele coloca os dados de entrada corretamente, né, as suas credenciais, e-mail e senha corretos, aí ele consegue entrar, né, ele ou ela, usuário administrativo, consegue entrar aqui na área administrativa e fazer o gerenciamento de notícias e de usuários, caso ele seja um usuário com nível de acesso administrador, ou se ele for um usuário com nível de acesso menor, que aqui nesse site nós chamamos de nível editor, ele já tem algumas limitações. Okay? Nesse caso eu loguei com o Thiago Santos, né, que é um administrador. Então ele consegue ter acesso à atualização dos seus próprios dados em meu perfil, mas ele consegue também gerenciar outros usuários, como por exemplo criar um novo usuário. Eu vou criar aqui o usuário Ozzy Osbourne, com o e-mail ozzy@gmail.com. Óbvio que são e-mails fictícios, né? Apenas para teste. Vou criar aqui uma senha para esse usuário e vou indicar como ele sendo um editor. Okay? Então ele passa a fazer parte agora do sistema, ele é uma das pessoas que podem entrar nesse sistema. Daqui a pouquinho eu faço um teste com ele, mas só para concluir essa etapa, né, da explicação da área administrativa, como administrador, além de fazer essas operações de usuários, o administrador também pode gerenciar todas as notícias do sistema.
Ele pode cadastrar suas próprias notícias, mas ele pode também excluir, atualizar notícias de outras pessoas, ok? Eu vou sair e vou entrar agora com o usuário que eu acabei de fazer, que é o Ozzy. Com sua senha. Opa, errei os dados, deixa eu tentar de novo. Então vamos lá. Agora sim. Então consegui entrar com o usuário Ozzy Osbourne e repara só, ele só tem acesso ao próprio perfil dele, caso ele queira trocar senha, seu próprio e-mail, né, dados do seu nome. Consegue criar suas próprias notícias. Então o Ozzy pode vir aqui e criar um retorno do Black Sabbath. Banda retornará em 2025. Muito bacana. Claro que é uma notícia provisória, depois eu vou apagar ela. E ele consegue também enviar uma imagem, ok? Vou pegar uma imagem qualquer aqui, inserir, e legal, ele conseguiu fazer o registro. Se nós entrarmos na área pública do site, aquela notícia do Ozzy já está ali cadastrada, ok? E obviamente ele consegue também apagar a sua própria notícia, clicando no excluir e confirmando. Se voltarmos aqui no site público e atualizar, a notícia já não aparece mais. Mas o Ozzy não tem acesso a usuários, porque ele é um usuário do tipo editor. Então, mesmo que ele dê uma de espertinho e tente acessar de forma direta, colocando usuários.php, né, desde que ele saiba o nome da página, ele cai numa mensagem dizendo que não tem autorização. Tá legal? Eu vou deixar o link aqui para um repositório em que tem os materiais desse projeto, caso você queira baixar, estudar, né, modificar, enfim, utilizar livremente. Tá legal? Bom, e agora vem então a etapa de realização da publicação desse projeto de site dinâmico, né, no meu caso do microblog. Eu deixei aqui 3 opções abertas, uma delas é o X10 Hosting, temos também o Infinity Free e o outro é o Buy It Host, ok? São opções que você encontra facilmente no Google, colocando lá algo como hospedagem gratuita PHP, Free Hosting PHP, vão aparecer todos eles e vários outros, ok? Mas uma coisa em comum que todas as opções gratuitas que aparecerem compartilham é que todas elas são bem fracas, né? São bem sofríveis em relação a recursos, a estabilidade, algumas delas até em relação à segurança também. Portanto, você vai ganhar por um lado, porque não vai precisar investir um dinheiro, nem em domínio, nem em hospedagem, ok? Mas por outro lado, você poderá sofrer todas essas questões, né, relacionadas a dificuldades de acesso, instabilidades. Hoje o serviço está funcionando, amanhã não está, porque não temos qualquer garantia por se tratarem de serviços gratuitos. E de todas essas, já usei todas, né, mas de todas essas, a que está funcionando relativamente bem, pelo menos neste exato momento que eu estou gravando o tutorial, é justamente a Buy It Host, ok? Então é a minha sugestão para que você acesse e se cadastre fazendo o processo que eu vou começar a explicar e tente utilizá-la, né, em seus projetos, ok? Lembrando mais uma vez que é um serviço gratuito, pode passar por instabilidades, pode dar alguns erros malucos, pode estar tudo ótimo, pode estar tudo uma porcaria, dependendo do momento, do próprio serviço, tá legal? O endereço do site é esse aqui, eu vou só ativar aqui o zoom para que você visualize mais facilmente. Então é esse endereço mesmo, buyit.host, não tem www, não tem .com.br, é direto. Chegando aqui, você vai clicar em Sign Up for Free Hosting, esse botão vermelho, né? Vamos lá então. É um formulário de cadastro bem simples. Primeiro campo ele já pede o domínio, o subdomínio, né, que você deseja utilizar. Sugestão aqui, se você estiver usando o microblog, é que coloque microblog, tracinho e mais alguma outra palavra, que pode ser o seu nome, pode ser projeto, teste, tá? Não dá para colocar muitas coisas, que é um campo limitado. Então aqui eu vou colocar microblog Thiago, ok? Vou testar dessa maneira, acho que eu vou deixar tudo junto, na verdade. Microblog Thiago. Senha, uma senha que servirá para acessar essa conta. Servirá também futuramente para ter o acesso ao banco de dados, então use uma senha de forma criteriosa aqui, ok? De preferência não use uma senha que você já usa em endereços de e-mail, né, e outras contas, faça algo exclusivo.
Aqui, como é só um tutorial, né, eu vou colocar uma senha bem simples mesmo, algo como devweb 2024, ok? Vou até anotar aqui no bloquinho de notas para não esquecer, devweb 2024. E não tenho preocupações em mostrar essa senha para você, porque eu vou apagar essa conta posteriormente, não vou usar para mais nada, então é algo só para o tutorial mesmo. Com relação ao e-mail de acesso, eu vou utilizar uma conta Gmail que eu criei só para essa finalidade. Recomendo que você use sua própria conta de e-mail regular, né? Ou crie uma conta específica para essa finalidade, fica realmente a seu critério. Categoria do site é um site pessoal, né? Um site para estudos. Idioma predominante é o non-English, né? Meu site está em português. E aí o Security Code, que é uma validação para o cadastro, vou colocar conforme está aparecendo aqui para mim na tela. Feito isso, register, cruzando os dedos para que dê tudo certo. Se tudo correu bem, você vai visualizar aí uma mensagem bem tosca, né? Bem mal formatada, falando que um e-mail de ativação foi enviado para o endereço usado no cadastro. E que esse e-mail pode levar aí uns minutinhos para chegar, né? Pode cair no spam também. Eu vou entrar agora e verificar se realmente chegou essa mensagem e ativar a minha conta aqui no ByteHost. Então vou entrar aqui no meu e-mail, vou atualizar a caixa de entrada, nada apareceu aqui. Vou dar uma olhada no spam e olha lá, a mensagem caiu no spam, ok? Então, dá uma olhadinha no seu caso, né, no seu e-mail. Pode ser que tenha caído no lixo eletrônico, spam. Caso tenha acontecido isso, entra lá. Se aparecer a opção para reportar como não spam ou como não lixo eletrônico, faça isso também, né? Porque podem vir outras mensagens do ByteHost. E aí clica no link de ativação. Então ele deu uma mensagem de erro aqui, eu vou dar um ir para o site. Mais uma vez ir para o site. E deu uma mensagem dizendo que a conta provavelmente não pode ser ativada porque já está ativada. Eu acabei dando 2 cliques aqui, então pode ser que ele tenha feito esse processo e já tenha ativado a minha conta, tá legal? Se isso aconteceu, é provável que eu tenha recebido um e-mail com as informações de acesso. Vamos dar uma olhadinha. E é isso mesmo, então acabei de receber uma mensagem com os dados de acesso à minha conta. Confere aí na sua caixa de entrada, é provável que você também tenha recebido um e-mail como esse. E aí os dados de acesso são importantíssimos, ok? Repara só, nome de usuário, a senha, aliás, é péssimo que ele tenha mandado a senha por escrito no e-mail, é uma tremenda falha de segurança, mas vamos relevar, né? É um tutorial apenas explicando uma ferramenta gratuita, então dá para relevar. A URL do site, né? Então ele indica ali 2 possíveis caminhos, são os domínios ou subdomínios. Formas de realização de envio dos arquivos, aqui ele sugere o uso do FTP, eu vou mostrar um outro método para você um pouco mais simples. Tá? Ele fala sobre o banco de dados que precisa ser criado, fala do usuário do banco de dados, da senha e detalhes do servidor. Então deixa esse e-mail aberto aqui, porque você vai precisar. Tá? Óbvio que eu vou usar os meus dados, né? Você vai utilizar o seu e-mail que você recebeu com as informações. E vamos voltar lá no site do ByteHost, ok? Então eu vou clicar, cadê? Aqui, ó, embaixo, ó, cPanel URL. cPanel é o painel de controle da hospedagem, muito comum até em hospedagens pagas. Bacana que o ByteHost, mesmo no plano gratuito, ele vai nos dar acesso a esse painel chamado cPanel. Pode entrar nesse link. Vou fechar aqui as outras abas. Novamente deu uma mensagem de erro. Vamos dar um ir para o site. E vamos ver se ele vai carregar. Legal. Depois de tentar algumas vezes, finalmente abriu o endereço do cPanel. E agora vamos logar. Então eu vou pegar o meu nome de usuário, que é esse login esquisito, cheio de números e letras, né? Copiando e colando para não ter risco de errar. E vou colocar minha senha, que você também já conhece, devweb. E vou simplesmente clicar no login.
Maravilha, então logamos, né, dentro do painel de controle, ele dá um alerta ali falando sobre notificações, pode clicar no botão verde para aprovar, e agora sim o painel, o cPanel, será carregado, ok? Então esse painel, né, chamado de cPanel, é muito parecido com o que você vai encontrar em hospedagens pagas, ok? Isso é uma tremenda vantagem do Buy It Host. E nós temos algumas coisas para fazer aqui. A primeira delas é enviar os arquivos do nosso projeto, do nosso site. Então, se você é um ex-aluno meu, né, ou um aluno meu que já fez o microblog, você pode usar exatamente o seu mesmo projeto. Se você baixou o repositório para acompanhar aqui no tutorial, espero que você tenha colocado lá dentro do disco local, no XAMPP e na pasta htdocs, né, que é onde os projetos PHP criados com o XAMPP são executados. Se você usa uma outra plataforma, como o EasyPHP, o AMP, então localize a pasta onde está o seu projeto, tá legal? E especificamente sobre o microblog, então a pastinha importante é justamente essa, ó, microblog com todos os arquivos e pastas dentro dela. Precisamos pegar esses materiais e mandar aqui para dentro do Buy It Host, da nossa hospedagem. Para fazer isso, existem vários caminhos, um deles é utilizando um protocolo chamado FTP, File Transfer Protocol, que não é complicado, mas dá um pouquinho mais de trabalho por conta de configurações. E um outro método bem simples e acho que bem parecido com o que você já conhece também do dia a dia, é enviar os arquivos usando um gerenciador de arquivos. No nosso computador, o gerenciador de arquivos é o Windows Explorer, né? No caso do cPanel ou da hospedagem, ele se chama Online File Manager. Está bem no comecinho aqui, nas primeiras opções do seu painel de controle. Portanto, pode entrar no Online File Manager. Ele vai abrir uma outra aba. Dentro dela, temos uma pasta chamada htdocs. Repare, inclusive, que é o mesmo nome que o XAMPP utiliza como pasta de servidor, né? Não faço ideia se o XAMPP é usado pelo Buy It Host, acredito que não, mas não deixa de ser uma curiosidade, né? E é para essa pasta que você tem que mandar os arquivos do seu projeto, do seu site. Portanto, pode abrir o htdocs clicando nele. Esse index2 é um arquivo temporário, ok? Você pode até manter, porque não vai causar problemas com os nossos próprios arquivos. E nós temos que mandar tudo para cá agora, tá legal? Sugestão é que você redimensione as suas janelas, de certa maneira para deixá-las lado a lado. E a ideia é que a gente, aos pouquinhos, pegue os materiais que estão aqui no nosso microblog, dentro do nosso XAMPP no htdocs, e arrastamos eles para cá, para a tela do File Manager, do gerenciador de arquivos online. Ok? Sugiro que faça isso aos pouquinhos. Então pega, por exemplo, index e arrasta. Olha lá, foi enviado, né? Não deu nenhuma mensagem de erro. Pega o login, envia também. Aí experimenta mandar 2, notícia e resultados, seleciona os 2 e arrasta. Ok? Poxa, deu uma mensagem de erro, deu erro de FTP, cota excedida, não foi possível enviar. Experimenta fechar o File Manager e abrir de novo. Tá legal? Para abrir de novo, você volta aqui no cPanel e clica novamente em Online File Manager. Tudo bem? Vou tentar agora as pastas. Então, pasta admin. Arrasto ela é um pouquinho maior, vamos aguardar. O processo está rolando, está acontecendo. Quase finalizando. O último arquivo sendo enviado. Eu acho que já foi, inclusive, que a barrinha está bem no final, né? Vamos aguardar só mais um pouco para ver se ele atualiza. Bom, acredito que já foi, embora não tenha dado mensagem de conclusão. Eu vou dar um cancelar, é o arquivo contador.js, né, que ele meio que encrencou. Vamos dar um cancelar, abrir aqui a pasta admin, abrir a pasta JS e o contador está ali dentro. Ó. Então deu certo o envio, felizmente. Vamos voltar para o htdocs e agora enviar a pasta CSS. Vamos enviar a pasta
imagens. Essa um pouquinho maior, né, por conta dos arquivos. Opa, agora deu erro de FTP, ó, erro de cota, né? E aí lembra que eu comentei, a gente encerra, cancela as operações, fecha a janelinha do File Manager e abre de novo. Entra na pasta htdocs, vai lá na pasta de imagens, que parcialmente foi enviada, entra nela e dá uma olhadinha. Ó. Ele conseguiu receber o Conversa, o Cores, o Dog, o Felicidade, né? Então, para não ter que mandar tudo de novo, eu vou abrir a minha pasta de imagens aqui no Champ, na minha máquina, e vou mandar os arquivos que estão faltando. Que são, por exemplo, deixa eu acertar aqui o tamanho, o abstrato, estou vendo que ele não mandou, né? Legal, ó, o Conversa já foi, o Cores já foi, o Dog também. O que mais que está faltando aqui? Vamos ver. Felicidade também já foi, ó, falta o Fones. Vou arriscar, tentar mandar 3, então LED, Loira TV e Loira e Luminárias. Vamos ver se ele vai deixar. Então tá indo, ó. Vou tentar mandar agora mais 6 arquivos. Quase lá. Então ele está encrencando com o último, que é o Purple, né? Não deu mensagem de erro, também não deu mensagem de conclusão. Vou cancelar e vou ver se ele mandou mesmo o arquivo Purple. E mandou, está aqui no finalzinho, então deu certo. Faltou só o sanduíche, né? Tem aquela outra imagem também, mas ela não é usada em nenhuma notícia, então eu não vou enviá-la. Maravilha, consegui mandar todas as imagens. Aí volta aqui para o htdocs do servidor online, volta para o microblog aqui do servidor da sua máquina, o seu champ, né? Faltou só a pasta includes. Então, vamos enviá-la também. E vamos ver se vai dar certo o seu envio. Quase finalizando. Talvez ele encrenque com o último arquivo, vamos aguardar. Ainda está processando, pelo que eu estou vendo. Está um pouquinho demorado. Então, o rodapé admin ainda está em processamento. Vou cancelar e vou fazer aquela conferência como fizemos antes. Então, abra a pasta includes no servidor, abra a pasta includes na minha máquina, cabeçalho, cabeçalho admin. O cabeçalho não foi enviado, ó, não estou vendo aqui na pasta. Então, vou enviar o cabeçalho. Cabeçalho admin foi enviado pelo visto. Conecta também, controles de acesso, notícias, usuário. O rodapé admin foi, mas deu uma encrencada, né? Então, por segurança, acho que vale a pena mandar de novo. E aí, se ele pedir para substituir, a gente clica aqui no Upload and Replace. Legal. Então, todos os arquivos que estão aqui na pasta Include são importantíssimos, né? Se você ficar na dúvida, envia eles de novo, tá legal? Não tem problema nenhum, é só escolher a opção Replace, né? Que ele faz a substituição. Tudo bem? Bom, próxima etapa, agora que nós já temos os arquivos enviados para o servidor, inclusive se você quiser fazer um teste, já é possível, tá legal? Olha só, vamos fechar o File Manager, né? E aí, voltando aqui no cPanel, você vai entrar no endereço do seu domínio, ok? Normalmente ele aparece ali do lado direito, nessa tabelinha, né, de estatísticas. Na verdade, um pouquinho mais para baixo, tem uma outra tabela chamada Account Details, né, detalhes da conta. E esse main domain é o endereço do seu site, tá legal? Confere aí qual que é, copia e tenta abrir numa outra guia ou num outro navegador. Vamos ver se já deu alguma diferença. Ele dá a mensagem de segurança, né? Isso infelizmente é normal, tá? Então você vai clicar aqui no ir para o site. E olha só, já carregou o cabeçalho, né? Se entrar aqui em área administrativa, aí dá um erro, porque aí depende de programação, depende de banco de dados, né? E é justamente a próxima etapa que falta.
nós acabamos de enviar os arquivos, que são as páginas, as includes, as imagens, CSS, JavaScript, mas e o banco de dados, né? Esse projeto depende bastante de banco de dados. Então, nessa próxima etapa, voltando aqui no painel de controle, né? Lembrando que é sempre o cPanel, ok? Você já usou o Online File Manager e um pouquinho mais para baixo, agora você vai usar o MySQL Databases. Nós vamos criar um banco de dados dentro do nosso servidor de hospedagem BuyAtHost, ok? Poxa, Thiago, mas eu já tenho um banco de dados. Sim, no seu computador, no seu XAMPP, localhost, nós precisamos recriá-lo e importar as tabelas para dentro dessa versão online no servidor de hospedagem. Seja gratuito, seja pago, tá bom? Vamos lá então, ó. Entre em MySQL Databases. Repara que o banco de dados vai ter um nome com um prefixo relacionado à sua conta de usuário. Isso é normal, tá? Deve ser um código diferente aparecendo para você, inclusive. E aqui na frente eu vou dar o nome então de microblog. Pode dar o nome que quiser, não é obrigatório que seja o mesmo do site. Tá legal? Clica no botão Create Database. E banco de dados criado, ok? Informações importantes que nós vamos precisar daqui a pouquinho. Repara só na parte de baixo, ó, em Current Databases. Nome do banco de dados. Olha como ficou no meu caso. Vou até mesmo copiar. Ó. Vou colocar aqui num bloquinho de notas. Banco. Olha o nome de usuário. No meu caso, é esse login esquisito. Também vou anotar. A senha, ele já está me avisando, ó, é a sua senha da sua conta do cPanel, né? Aquela senha que você criou logo no comecinho, no cadastro mesmo, aqui dentro do BuyAtHost. Que no meu caso, você também já sabe, né? É aquela senha DevWeb 2024, ok? E por fim, o endereço do servidor. Que esse aqui eu acho que é o mesmo até para qualquer pessoa que usar o BuyAtHost. Então, servidor, vou deixar anotado aqui também. Todas essas informações são importantes que você tenha acesso e anote elas. Inclusive, algumas delas estão aqui no e-mail que você recebeu. Ó. Ok? Por quê? Né? Primeiro, para ter acesso ao cPanel, né, ao painel de controle, e segundo, para poder configurar a parte de conexão com o banco de dados. Ok? Talvez você tenha aí em mente, mas poxa, eu já tenho as configurações de acesso ao banco de dados. O meu site está funcionando, né? Eu consigo abrir notícias, eu consigo fazer uma busca, eu consigo logar na área administrativa com um e-mail e uma senha previamente cadastrados. Eu consigo gerenciar usuários, consigo inserir, consigo ver notícias e tudo mais. E é verdade, você já tem a conexão com o banco de dados configurada, só que para ambiente local. Okay? É a sua máquina, é no XAMPP que isso tudo está acontecendo. Os parâmetros de conexão que você colocou lá no arquivo conecta.php, dentro dos includes, né, são os parâmetros de acesso ao servidor local, ao servidor da sua máquina. Que, obviamente, não são os mesmos parâmetros de acesso ao banco de dados que a gente acabou de criar aqui no cPanel. Por isso a importância de você tomar nota, ter acesso a esses novos dados de acesso à conexão com o banco. Ok? E eu vou te mostrar agora onde colocar esses novos dados. Vamos então voltar aqui no painel de controle na sua página inicial. O jeito mais simples para isso é clicar nesse botão aqui no canto esquerdo da tela. Deixa eu só acertar aqui o zoom, legal. Vamos voltar no Online File Manager, gerenciador de arquivos online, pasta htdocs, pasta includes e é o arquivo conecta. Mas só para deixar claro, você vai alterar o conecta que está no servidor online, no BuyAtHost, ok? O conecta que está no seu computador, no seu XAMPP, continua do mesmo jeito. Não altere ele, porque senão você não vai mais conseguir executar o projeto localmente na sua máquina, tá bom?
é o conecta do File Manager do servidor ByteHost. Clica com o botão direito em cima do conecta e escolhe a opção Edit. Vamos aguardar o carregamento. Então ele abre basicamente um bloco de notas, né, bem simples, mas que permite fazer essas edições básicas desde que você saiba o que está fazendo e tome alguns cuidados, como por exemplo, não apague ponto e vírgula, não apague aspas, né, cuidado com a digitação, tá legal? Ele nesse momento está com os mesmos dados que originalmente existem aqui na minha máquina. Agora eu vou trocar os valores dessas 4 primeiras variáveis para os dados que eu acabei de anotar e mostrar para você. Tudo bem? Então, voltando aqui no meu bloquinho de notas, ó, nome do banco, né? Vou copiar e vou colar no lugar desse microblog aula. Nome de usuário, vou copiar. Não é mais o root, vou trocar para o nome de usuário da plataforma. A senha era vazia, era em branco, agora é a senha do meu cadastro. E o servidor, que antes era localhost, agora vou trocar para o endereço da plataforma também. Tá legal? Vou marcar aqui o autosave, mas vou clicar no save também para garantir. Muito bem, fechando, né, clicando no close. Agora nós temos o script de conexão, o arquivo conecta atualizado. Já acabamos? Ainda não. Falta mais uma, eu não diria última etapa, porque sempre tem alguma coisinha a mais para fazer, mas tem ainda uma etapa importante a ser feita com certeza. Vamos revisar um pouquinho. Você acabou de criar o banco de dados usando a opção MySQL Databases, você teve acesso aos novos parâmetros de conexão com o banco, você configurou esses parâmetros aqui no Conecta, tudo certo até aí, ok? Só que o nosso banco de dados ainda está vazio, ok? Quer conferir comigo? Ó? Então, voltando aqui no painel de controle, entra lá no phpMyAdmin desta plataforma. Ele vai abrir uma nova aba e você vai ter acesso ao banco de dados, ok? Na verdade, ele abre uma tela intermediária, né? Falando ali o nome do banco de dados, e aí tem um Connect Now, vou clicar nele então. E acho que agora sim o phpMyAdmin é aberto. E agora, para evitar um pouco de confusão, redobra a atenção, tá? Porque você tem, na verdade, 2 PHPs MyAdmins acessíveis nesse momento, né? Abre aí o seu champ ou a sua ferramenta de servidor de PHP, clica lá no botão Admin do MySQL e repara só, será aberto o phpMyAdmin da sua máquina, do seu localhost, né? Então, reforçando, esse é o phpMyAdmin localhost, sua máquina, ok? Banco de dados microblog aula, ou o nome que você usou, mas é na sua máquina, ok? E esse banco de dados na sua máquina possui as tabelas de usuários. Está um pouquinho lento na minha máquina, mas vai aparecer. E de notícias, ok? Agora, vira a chavinha aí na cabeça. Ó. O phpMyAdmin, que está numa outra aba, e eu vou entrar nela agora, é o phpMyAdmin do servidor ByteHost online, ok? Ele também tem um banco de dados com nome parecido, mas é um banco de dados que está vazio, ok? Então, fica atento nas abas, nos endereços, phpMyAdmin, sua máquina, localhost, phpMyAdmin, servidor ByteHost, servidor de hospedagem, tem um endereço, tem uma nomenclatura diferente. Tudo bem? Agora, nós precisamos pegar as tabelas que existem aqui no phpMyAdmin da nossa máquina, que são as tabelas notícias e usuários, e levar elas para o banco de dados do ByteHost. Portanto, nós vamos precisar fazer uma exportação dessas tabelas, né? Um backup na realidade. E quando chegarmos lá no phpMyAdmin do servidor, nós vamos ter que fazer uma importação. Tudo bem? Vamos fazer a exportação primeiro então. Entra no phpMyAdmin da sua máquina, localhost, né?
confere se você está no seu banco de dados correto, não é na tabela, tem que ser no banco mesmo. Então, por via das dúvidas, dá um clique aqui em cima do nome do seu banco de dados, tá bom? E aí vai lá no botão exportar, aqui em cima, né? Exportar. Então, repara que dá para ver as tabelas ali, notícias e usuários, né? Aguardando aqui o carregamento da minha máquina, que está bem lento. Não precisa alterar nada, aqui nas opções de exportação, você pode ir direto para o botão exportar. Então isso vai gerar um arquivo de extensão SQL com as tabelas e os dados tudo lá dentro, ok? Provavelmente ele já vai baixar direto para a sua pasta downloads. Na minha máquina ele sempre pergunta onde eu quero salvar, eu vou salvar em downloads mesmo. Você não precisa abrir esse arquivo, clicar 2 vezes nele, editar nada, tá legal? Você pode ir direto mesmo, depois que exportou, lá para o phpMyAdmin remoto, servidor, ok? Não é o localhost dessa vez, né? Confere se você está no banco de dados, normalmente já está, e vamos usar o importar dessa vez, ok? Então, importar, escolher arquivo, no meu caso está na pasta downloads, microblog aula, abrir e um pouquinho mais embaixo, executar. Vamos aguardar e cruzar os dedos. Se tudo correr bem, você vai ver um monte de mensagens amarelas, verdes, né, falando algo como importação finalizada com sucesso. Poxa, deu erro, não completou, então fecha o phpMyAdmin do servidor, volta lá no ByteHost, no cPanel, né, entra de novo no phpMyAdmin, tá bom? Lembre-se, é um serviço gratuito, é um serviço que tem limitações, inclusive de estabilidade. Tem que ter um pouquinho de paciência e persistência também para tentar fazer o negócio funcionar, tá bom? Finalizamos então o processo, né, criando o banco, restaurando as tabelas. Vamos ver se já mudou alguma coisa lá no domínio, né, lá no site. Eu vou só fechar algumas coisas aqui, que tem muita coisa aberta, né? E vou voltar para o cPanel principal. Então, o endereço do meu site, conferindo aqui mais uma vez, está em Account Details, Main Domain. O endereço é esse aqui, microblogtiago.bytehost24.com. Confere aí na sua conta qual é o endereço. Vou copiar, abrir numa nova guia, colar e acessar e vamos ver. Legal, olha só, a página index já está funcionando, já carregou todas as notícias, né? Vou clicar aqui em uma das notícias, abriu a notícia, ok? Vou usar a pesquisa, vou procurar aqui por escola e Enter. Ferramenta de busca funcionando também. Vou pesquisar por visual. Olha lá, 2 resultados funcionando. Vou clicar no continuar lendo. Maravilha, funcionando também, ok? E repara só, eu não estou usando mais a minha máquina, não é localhost. É o meu subdomínio gratuito hospedado no ByteHost. Tá legal? Mas vamos em frente, né? Esses testes que eu acabei de fazer são os testes das páginas públicas, né? E a parte administrativa, será que ela está funcionando? Vamos testar. Então, convido você a clicar aqui no área administrativa. Como eu não estou logado, ele tem que me redirecionar para a página login, para pedir minhas credenciais, meu e-mail e minha senha. Vamos ver. E aí, a página não está funcionando. Deu um erro genérico aqui, né? Bom, isso é esperado quando se publica alguns projetos PHP e em alguns serviços de hospedagem, tá legal? O que está acontecendo aqui, embora não tenha mostrado uma mensagem de erro, é uma situação já conhecida, muito comum há anos em projetos PHP, projetos mais básicos, né, como é o caso aqui do nosso, que não tem orientação a objeto, não tem framework, é um projeto que eu costumo brincar que foi feito na unha, né, programando mesmo, e por conta disso muitas coisas ficam pelo caminho ou não são muito bem determinadas, mas serve para aprender programação, que é o grande foco. Ainda assim, projetos como esse, eventualmente tem alguns trechos de código que, dependendo da maneira como foram programados ou até da ordem que foram programados,
podem gerar alguns bugs no momento em que são executados dentro de um servidor de hospedagem online, um servidor de hospedagem real. E é o caso aqui, como estamos vendo. E o indicativo desses bugs, desses eventuais problemas ao publicar o site, podem acontecer de diversas maneiras. Pode acontecer exatamente como esse caso, em que está dando um erro falando que a página não está funcionando, e um HTTP error de 500, falando sobre a página não consegue atender a solicitação no momento. Pode acontecer também em alguns servidores de simplesmente ficar uma página em branco, sem mensagem de erro nenhuma, ok? E em alguns outros casos, pode até aparecer uma mensagem bem diferente das que vimos, pelo menos os meus alunos da área de programação, provavelmente não viram mensagens como essa aqui. Headers already sent. Okay? Geralmente é um tipo de mensagem que aparece no momento que a gente faz a publicação em servidores reais e no momento que tenta utilizar recursos de login, logout. Se a gente pegar exatamente essa mensagem e colocar aqui no Google, vai aparecer um monte de tópicos, fóruns, pessoas falando sobre esse erro, ok? Um fórum bem bacana, inclusive, que detalha mais sobre esse erro é o do Stack Overflow, especificamente esse aqui que está traduzido, Então, se você quiser mais informações sobre esse erro, aqui é uma boa referência para entender a fundo e possíveis soluções. Mas para não ficar muito longo aqui o nosso tutorial, eu queria comentar contigo as principais causas desses erros que eu estou comentando. Tá? Normalmente elas têm a ver com comandos como o echo, que é um comando de saída, o header, que é aquele comando que faz um redirecionamento, também com a versão simplificada do comando echo, usando o sinal de igual dentro das tags PHP, ok? Até mesmo espaços antes da tag de abertura, esses espaços que em algumas páginas a gente acaba deixando passar, e espaços depois da tag de fechamento do PHP, do delimitador, melhor dizendo, também podem ocasionar esses bugs que eu estou explicando para você. Todos eles, tá legal? E a gente certamente usou vários desses comandos, e certamente passaram vários espaços em várias páginas que trabalhamos aqui no microblog, ok? Então, esses são digamos que os motivadores desses bugs esquisitos que podem acontecer na hora que você publica o site. Felizmente, tem soluções para esses bugs. Eu vou mostrar uma delas, que não necessariamente é a melhor, mas é uma das mais fáceis de se aplicar, e vai resolver o problema que a gente está tendo agora no ByteHost. Tudo bem? E essa solução envolve utilizar duas funções que eu vou escrever aqui no bloco de notas, ob_start e ob_endFlush. Esse ob, essa sigla, é de Output Buffer, que é alguma coisa como memória de saída ou buffer de saída. Tá? Buffer é um tipo de memória. Com o start nós damos o início dele, então inicializamos, inicialização, digamos assim. E com o end nós pegamos esse output buffer e fazemos o seu encerramento. Ok? Onde que eu vou colocar essas funções? No topo dos arquivos, no caso da ob_start, tem que ser a primeira linha dos arquivos que tem programação PHP, e no final dos arquivos, no caso da ob_endFlush. Portanto, a start nós vamos colocar nos arquivos cabeçalho PHP e cabeçalho admin PHP, que são os arquivos que correspondem ao topo de todas as nossas páginas. E a endFlush no rodapé PHP e no rodapé admin PHP, que são os arquivos que finalizam todas as nossas páginas. Ok? Portanto, nós vamos colocar essas funções em 4 arquivos que estão lá na pasta include, lá no nosso servidor. Tudo bem? Sendo assim, precisamos voltar aqui no cPanel, no Online File Manager, mais uma vez. Vou fechar ali o phpMyAdmin, vou fechar a janelinha do Google, E aqui no File Manager, provavelmente vai cair na pasta htdocs aí para você,
você vai ter que entrar na pasta Includes, localizar o cabeçalho admin, que é o primeiro arquivo, botão direito, Edit. Como ele já tem um pedaço de PHP lá no começo, né, o require das funções de acesso, antes do require você vai colocar a função ob_start. Ok? Do jeitinho que está aqui. Ó. Não se esquece do ponto e vírgula, tá bom? Confere bem a digitação e pode salvar, pode fechar. No cabeçalho.php a mesma coisa. Então, botão direito nele, Edit. Esse arquivo não tem PHP lá no começo, portanto, antes do doctype, nós vamos colocar um PHP, abrindo e fechando, e também a função ob_start. Ok? Deixando bem grande aqui para você conferir. Ó. Então, coladinho no doctype, primeira linha, passa a ser essa instrução. Então, fizemos a inicialização do output buffer, né? Do gerenciamento de saídas de memória. Agora vamos fazer o encerramento lá no rodapé e no rodapé admin. Botão direito no rodapé admin, Edit. Vamos lá para o final. Depois da tag HTML, você vai colocar um PHP ob_end_flush, parênteses, ponto e vírgula e fechamento do PHP. Confere aí com calma e faça exatamente como indicado, ok? Então pode salvar, fecha e para finalizar no rodapé admin, botão direito, Edit. Aliás, eu acabei de fazer no admin, né? Então agora é no rodapé, botão direito nele, Edit. Lá no finalzinho não tem PHP, então temos que fazer o PHP ob_end_flush, parênteses, ponto e vírgula, confere aí mais uma vez, salva, fecha e vamos fazer os testes. O site ainda está aberto aqui numa outra aba do meu Google Chrome, né? Mas eu vou fechar, vou fazer o teste desde o começo, voltando aqui no cPanel, pegando o endereço do meu domínio, copiando ele, abrindo uma nova aba, colando e acessando. Então, as páginas públicas já tínhamos visto que estavam funcionando, né? Vamos clicar agora no área administrativa. Segue dando um erro, deixa eu atualizar a página. Ok, lembrei de mais uma coisa importante em relação a esse bug. Então, volta lá no gerenciador de arquivos e edita o cabeçalho, ok? Botão direito, edite no cabeçalho. Aliás, desculpe, o cabeçalho admin. Então, botão direito aqui no cabeçalho admin, edit. Deixa eu clicar nele de novo. A tela está cortando aqui as opções de edição. Eu vou fechar o gerenciador e vou abrir de novo. Entramos no htdocs, includes, cabeçalho admin com o botão direito e agora sim, ó, edit. Uma outra situação que pode ocasionar esse problema, né? Ou seja, fizemos os acertos, colocamos as funções, mas ainda assim está dando problema. A ordem com que as coisas são colocadas, tá legal? O ob_start ele tem que vir realmente no comecinho, né? Então, o ob_start está no começo do arquivo cabeçalho, do arquivo cabeçalho admin, até aí tudo bem. Vamos fechar. Volta aqui para a pasta htdocs, que é a raiz, e edita o arquivo login.php, ok? Então, botão direito no login e edit. Olha só, por mais que o ob_start esteja como primeira opção do cabeçalho, aqui na página login o cabeçalho não é a primeira instrução, ok? E ele tem que ser o primeiro para que o ob_start também seja o primeiro a ser executado. Então vamos fazer o seguinte, ó. No arquivo login.php, você vai tirar esse include do cabeçalho, que está como terceiro require, e vai colocar ele como primeiro require, ok? É importantíssimo que o cabeçalho passe a ser, né, o primeiro elemento a ser requerido, né, ou incluído via PHP.
tá bom? Vamos salvar mais uma vez. Voltando aqui no site, vamos entrar na página inicial, clicar na área administrativa. Ainda deu problema, deixa eu atualizar para ver se não é problema de atualização. Ainda segue dando problema. Então vamos caçar outras páginas para ver se tem algum problema em relação à ordem desses arquivos, dessas referências. Além da ordem, uma outra coisa que a gente pode checar, né? Como eu comentei, os motivadores desses problemas podem ser vários, inclusive espaços antes e no final dos arquivos. Descendo um pouquinho aqui na login, eu estou vendo que ela tem espaços no final, né? Então repara só, não sei se aconteceu com você, mas eu tenho ali duas linhas vazias, ok? O ideal é que isso não aconteça. Então eu vou deixar a parte do PHP numa única linha, ok? Vou tirar ali as linhas que estavam vazias, né? Então tinha ali duas linhas, eu dei backspace, delete para apagá-las completamente, ok? Lá em cima, cabeçalho é o primeiro, tá certinho. Na frente aqui da tag PHP também não pode ter espaços. Acho que não tem, então eu vou salvar, fechar. Vou dar uma olhada também lá nas includes, cabeçalho admin, botão direito edit. Aparentemente também não tem nenhum espaço aqui na frente da palavra PHP. Descendo um pouquinho mais, tem duas linhas vazias ali depois da div, vou tirá-las e salvar. Arquivo cabeçalho, edit, aparentemente sem espaços vazios no começo. No final vou tirar as linhas vazias depois da div, salvar também e fechar. Vamos ver aqui no rodapé admin, edit, aparentemente sem espaços também, então só salvar para garantir e fechar. Rodapé, edit, aparentemente sem espaços no final também. Arquivos que não chegamos a alterar, mas eu vou dar uma olhada, tá? É o caso ali de funções usuários, edit, tem só o conecta, sem espaços, mas tem espaços no final do arquivo, vamos removê-los e salvar. Funções notícias, edit, no começo não tem espaço, no final tem duas linhas vazias, vou removê-las. Fechando, funções controle de acesso, editar. Vou tirar esse comentário aqui do comecinho do PHP, ok? E no final do arquivo, aliás, deixa eu ver esse arquivo de novo. Verificar acesso, login, logout, verificar nível. Esse arquivo tem erros, ok? Então esse backup aqui, né, está com erros, mas fique tranquilo que a versão que você vai baixar, ou já baixou aqui no link, né, do repositório, já estará corrigida, tá legal? Esse arquivo aqui, ele deveria ter o if da verificação de sessão, o acesso como uma função, o login em outra função e o logout em outra função, ok? E também o verificar nível, que é o arquivo que verifica se o usuário é editor, se é admin. E ele deveria parar exatamente aqui, ó. Só que por algum motivo houve uma duplicação nesse código. Pode ser um erro meu mesmo durante a aula, quando fiz o backup e não vi, né, um copiar e colar, um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou deletar esse código que está sobrando. Provavelmente ele é a causa de todos esses outros problemas. Muito bem, removi e vou salvar. Fechei. Vou dar uma olhadinha ali, talvez no conecta, só para garantir. Se não ficou nada mais sobrando. Muito bem. Acho que agora está tudo corrigido. E agora vamos finalmente fazer o teste final, né? Então, voltando aqui no servidor, vou tirar ali o endereço e colocar o endereço
original. Área administrativa, 1, 2, 3 e... agora sim, ó, agora caiu no formulário de entrada, né? Vou tentar entrar com dados errados. Olha lá, dados incorretos, verifique e tente novamente. Vou tentar com os dados corretos. Consegui entrar, ok? Então, maravilha, finalmente o site está publicado dentro de um servidor gratuito, que pode parar de funcionar a qualquer momento, mas até agora, enquanto eu estou gravando, está funcionando, né? Sugiro que você teste, ok? Inclusive, tentando cadastrar novas notícias, novos usuários, né? Se necessário, abra no seu celular também, né? Se você tiver aqui no Chrome, um jeito bem simples de fazer isso, ó, entra aqui no menu do Google Chrome, transmitir, salvar e compartilhar, e aí criar QR Code. Você bate uma foto com o seu celular e tenta acessar, até para ver a parte responsiva se está funcionando legal, tá bom? Bom, é isso. Conseguimos então, aos trancos e barrancos, fazer a publicação usando um servidor gratuito, ByteHost, fazendo backup, restauração de backup do banco de dados, fazendo alterações dentro do gerenciador de arquivos para ficar de acordo com o que o servidor necessita. Passamos por bugs imprevistos, imprevisíveis inclusive, né? Então fui tentando resolver aqui enquanto estou gravando, porque são situações que podem acontecer também com você aí do outro lado, tá bom? É isso, espero que você tenha curtido, né, e que comece a utilizar esse servidor através de outras contas, outros cadastros, né, para publicar seus outros projetos de estudo, para fazer muitos testes, e aí, quando possível, invista num domínio, invista numa hospedagem paga, que é muito mais confiável e é muito mais profissional, beleza? Obrigado, um abraço e até a próxima.